funcionando. Nem esse e nem esse. Alô? Alô, agora sim. Agora foi. Então, boa tarde. Vou chamar aqui à frente o Mário Abad, crítico e membro da Associação de Críticos do Cinema do Rio de Janeiro, para dar uma palavrinha para vocês antes de iniciarmos esse debate. Para vocês 8 bravos que ficaram aqui no meio do carnaval, tem uma surpresa boa para vocês aí. Antes de começar o debate, vou passar um vídeo de 7 minutos, porque as pessoas às vezes se perguntam assim, elas não entendem. Poxa, toda escolha de melhor é uma escolha subjetiva. Isso envolve muitas pessoas que estão dentro de um júri. Às vezes o que é melhor para um não é melhor para o outro. E aí as pessoas entram assim, poxa, mas esse filme, por que está nessa lista, não está esse outro, enfim. Não vou me alongar muito nisso, depois a gente conversar isso na mesa. Mas esse vídeo aqui que eu vou passar, ele não está legendado, ele é tudo em inglês, ele tem 7 minutos, o cara fala rápido, vocês não vão entender quase nada para quem não entende inglês, mas isso não interessa, porque é o poder da imagem do cinema. Foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, na universidade, esse estudo está publicado na internet, vocês podem procurar. Eles fizeram uma experiência na universidade, com pessoas comuns, que eles filmaram uma cena em que uma pessoa assiste uma pessoa passando na janela da esquerda para a direita. E depois fazem a mesma coisa com a pessoa indo da direita para a esquerda. E aí deram um questionário para as pessoas, classes sociais diferentes, idades diferentes, para apontar algumas coisas nesse vídeo. Tipo assim, você gostou do vídeo? Não gostou do vídeo? O que você achou do vídeo? Você se sentiu desconfortável em alguma coisa? Foi feita uma pesquisa e foi comprovado que da maneira que foi filmado, da maneira que a pessoa anda de um lado para o outro, uma coisa simples, só uma pessoa andando para um lado para o outro, causou desconforto na grande maioria das pessoas que responderam o questionário para um dos lados. Então isso foi comprovado cientificamente. Ele mostra isso no vídeo. E aí ele volta no cinema, lá atrás, antes de qualquer pesquisa, nos anos 40, 50, que diversos cineastas faziam isso, sem esse apoio científico, totalmente Alfred Hitchcock. Você vê como é que o Hitchcock estava à frente do tempo dele sempre. Você pode achar que os filmes de Hitchcock são bobos, são idiotas, são puro entretenimento, mas de linguagem cinematográfica, Hitchcock foi o maior cineasta que existiu até hoje, de linguagem. Ele inclusive até falava, se você vai filmar 2 pessoas conversando, você só, eu aqui, eu e Breno, plano e contraplano, só isso aqui, são 2 fotografias conversando, isso não é cinema. Cinema é a maneira que você posiciona a câmera para filmar essas 2 pessoas conversando. Que sempre tem uma intenção nesse diálogo. Será que eu estou oprimindo ele? Será que ele está me oprimindo? Será que é uma relação amorosa? Então, na maneira que você coloca a câmera para filmar essas 2 pessoas conversando, você vai criar uma ideia, mesmo que seja no seu subconsciente. Então, quando ele fez essa filmagem, vai mostrar a cena aqui do Pacto Sinistro, 2 estranhos no trem, que são 2 personagens, é um filme famosíssimo do Hitchcock, são 2 personagens que se conhecem no trem, e eles fazem um pacto de um matar a mãe do outro, de matar a mulher do outro. Só que uma dessas pessoas acha que aquela ideia, aquela conversa no trem é séria, e resolve fazer o assassinato. Já o outro não, o outro estava só desabafando. A maneira que ele filma os 2 personagens entrando na estação do trem é a maneira que depois, 50 anos depois, foi feita a pesquisa mostrando o desconforto. E é na maneira que ele filma você descobre quem é o antagonista na história. Só que Hitchcock fez isso dele. Ele não teve nenhum estudo por trás para fazer isso. O que é para tu ver que ele dominava a técnica do cinema. Vou mostrar outros filmes também que fazem isso. Então eu quero mostrar esse vídeo porque é importante vocês verem que isso não é de boca para fora. Existe realmente um estudo acadêmico e científico da maneira que você coloca a câmera. Então o cinema não é só pura sensibilidade, é técnica também. As pessoas acham que não tem técnica. Então, às vezes, quando a gente está assistindo um filme, a gente se liga muito em roteiro e liga muito em diálogo. A gente fica muito preso no roteiro e no diálogo. E não entende Pick Dunkirk, que é um filme completamente técnico. E fala assim, esse filme, tipo assim, você pode citar vários outros que estão concorrendo ao Oscar, enfim, citando que estão concorrendo ao Oscar, você pode citar assim, mas esse é muito mais sensível, tipo assim, Me Chame Pelo Seu Nome, sim, um filme lindo. Mas Dunkirk tem toda uma técnica que justifica por que ele está concorrendo. E por que ele foi tão enaltecido pela crítica durante o ano inteiro.
independente se você gosta ou não gosta. Então, esse debate aqui hoje, após o vídeo, eu vou falar um pouco sobre isso, depois vou deixar o Francisco Russo falar sobre os dois filmes à vontade, mas eu não quero falar sobre sensibilidade, eu quero falar sobre técnica. Sabe por quê? Vou dar um exemplo, um último exemplo para vocês entenderem. Dança dos Famosos do Faustão. Alguém já deve ter assistido alguma vez ou ouvido falar. Não tem um júri técnico e um júri artístico? Às vezes você vê lá um casal dançando, ai, que dança linda, estavam lindos, estavam maravilhosos. Aí vem um júri artístico, dá 10. Aí vem o júri técnico, dá 9. Porque ele errou a pegada, porque ele errou o passo. Então existe técnica em tudo, inclusive no cinema. Então às vezes vocês estão tão maravilhados, tão sensibilizados quando você está na tela, mas às vezes tem algum erro técnico ali. Ou às vezes vocês não estão tendo sensibilidade nenhuma, o filme está sendo frio, não está te chamando para nada, mas ele é um desbunde tecnicamente, no que na mensagem que está passando. Então, a gente tem esse problema, essa subjetividade, esse subjetivo que a gente tem dentro da gente só querer gostar daquilo que nos agrada. E cinema não é isso, cinema não é gosto. Estou falando em relação à crítica. Que a gente acha, não, porque o crítico gosta desse ator, porque o crítico gosta desse diretor. Concordo, tem diversos críticos que fazem esse mal à profissão, que eles julgam de acordo com o gosto deles. Inclusive críticos que escrevem em grandes jornais. Tem vários, eu conheço, converso com eles e sei. Não vou citar nomes porque eu não vou ser antiético. Mas toda vez que eu entro para julgar um filme, eu sou até meio esquizofrênico. Eu deixo todas as minhas crenças, tudo que eu acredito, na porta do cinema. Eu sou capaz de julgar um filme que defende a pedofilia pela técnica dele, mesmo achando a pedofilia um absurdo. Que vai com tudo aquilo que eu acredito. Então, como se você fosse de esquerda e fosse julgar o filme de direita. Como se fosse judeu e fosse fazer o julgamento de um filme nazista. Então a gente tem que tentar separar isso. É óbvio que a nota final, a gente junta tudo. Mas antes a gente tem que tentar separar isso. E é muito difícil. Porque se você está vendo uma coisa na tela que você não concorda, que você não acredita, você tem a tendência a rejeitar ela. E a maioria da crítica faz isso. Eu não faço. Eu sou esquizofrênico mesmo. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho as minhas crenças políticas, eu tenho minhas crenças religiosas, sexuais. Mas quando eu entro para jogar um filme, eu deixo todas elas na porta. Eu não trago nenhuma delas para dentro da porta do cinema. Eu acho que o público deve trazer, mas o crítico não deve trazer isso. O crítico sério não deve trazer isso. Ele tem que deixar tudo na porta. Porque senão ele vai falhar na hora de fazer o julgamento dele. Então, poderia passar o vídeo aí rapidinho, de 7 minutos. Ele mostra os soldados indo, porque a progressão é normal, depois no mesmo background ele mostra os soldados voltando. Que ele está usando uma ideia que o exército americano estava perdido dentro daquela guerra do Vietnã. Isso, uma simples cena, uma sequência de 1 minuto. Isso é a genialidade do diretor. E que a gente não está percebendo, porque a gente está tão ligado no diálogo, na história, que a gente não está esquecendo que cinema é imagem. Se você tirar a imagem, vira rádio, vira livro, vira qualquer coisa. Se você tirar a imagem, não é mais cinema. Mas depois de 1927, você não tira mais o som. Sim. Tá? Então o cinema não é só imagem, aquela história do Godard. Cinema é a verdade 24 vezes por segundo. Eu não concordo, Agora, não. tira o som do filme do Godard. Sim, mas o Hitchcock, sabe o que o Hitchcock dizia? Tira o som do filme do... Posso só dizer uma coisa? Sabe o que o Hitchcock dizia? Ah. Que a maior invenção do cinema foi a cor, não foi o som. Eu não estou falando de maior ou menor. Sim. Eu estou dizendo que o som deu uma terceira dimensão ao Existem cinema. vários filmes que são feitos mudos hoje em dia, que para mim não muda nada. Pode ser, pode ser. O próprio Você artista pode ganhou um fazer. Oscar, o artista ganhou. O fato de ter televisão, não dizia quando surgiu a televisão vai acabar o cinema. Quando surgiu o cinema... Sim, mas eu não estou discutindo isso, eu estou falando o seguinte, que cinema é imagem. Se você tirar a imagem, não tem cinema. Claro, Aí o som vira rádio. mas aí é que... tá. Entendeu? Sim, o cinema, o início, tudo é imagem. Não adianta, o início é imagem. Ah, É o principal. Se você tirar a imagem, não tem cinema. Apaga isso aqui, não tem cinema. Vira qualquer outra coisa. Você pode ter os complementos, o efeito especial, você pode ter o som, você pode ter a cor, você pode manipular a fotografia. Agora, se tirar o raio da imagem, já vai cinema. Acabou. agora... Acabou. Acabou o cinema. Acabou o cinema, acabou. Eu contava fazer o quê? Agora, pode ter uma imagem bonita dessa, que se não tiver som, uma imagem bonita dessa,
Que se não tiver som, não adianta nada. E os filmes do Chaplin são quem, então? Feios? Não adianta nada. Os filmes do Chaplin não adiantam nada, então? Não, porque eles foram feitos para isso. Ele tem uma Então você pode fazer cinema sem som. Você pode fazer cinema sem som. Foi feito quando não havia... Mas hoje em dia você faz filme sem som. Você faz filme sem som. Eu conheço vários diretores que fazem filme sem som. Existe. O artista ganhou o Oscar sem som. O Oscar. Há 4 anos atrás. O artista. E aí? Ganhou o Oscar, maior prêmio do cinema. E aí? Como é que faz? Joga fora? Então, você consegue entrar numa competição com mais de 500 filmes lançados nos Estados Unidos, entrar e vencer todos e levar o Oscar. Agora, se ele não tivesse imagem, ele não estava nem na competição. Se não tiver imagem, não tem cinema, não adianta, bicho. Você pode falar que o som é um complemento, que ele melhora, que ele é maravilhoso, sei lá o quê. Sem imagem não tem cinema. Cinema é imagem. Quando os caras inventaram lá na França, lá o troço, é imagem. O som já existiu o gramofone. Já está tocando. Sincronizar as duas. Sim, mas cinema existe sem som. Inclusive. Eu consigo fazer um filme mudo agora aqui e ganhar um Oscar. O cara conseguiu lá na França. Pode ser, o Oscar tem uma série de Ganhou, posso citar 2 prêmios em Cannes também, que ganharam filmes mudos. Tudo bem, pode ser feito, mas são coisas inteiramente diferentes. Sim, mas cinema... Hoje em dia, você vai a um Eu vou explicar isso para o senhor. Não adianta só falar assim. Concordo, mas cinema é som. É imagem. Cinema é imagem. Cinema é imagem. Cinema é imagem. Cinema é imagem. Não tem. Cara, não tem imagem sem cinema, bicho. Não tem. Desliga a câmera, não tem. Acabou. É só som, é um rádio. Você vai escutar com o ouvido. Você não vai ver. Cinema é imagem, é visão. Não adianta. Você vai ficar aí a vida inteira, você não vai conseguir fazer um filme sem imagem. Eu, por exemplo, já fiz documentário. Eu fiz cinema durante 50 anos. Sou técnico de som direto. Estou defendendo Só defendendo a sua classe, eu estou entendendo. Estou defendendo a minha visão do que é cinema. Eu tive que lutar a minha vida toda contra o pessoal de imagem, porque o som é sempre cidadão de terceira categoria. Não, isso aí só não. É verdade. Não, é verdade. Aí o senhor não está querendo. O senhor está querendo. Cinema, olha. Se o senhor só fez cinema. Exemplo, eu já fiz um filme impressionante, um documentário no norte do Canadá com a tribo dos Cree, em que foi perdida 80% da imagem. Filmando em vídeo, 80% da imagem. Velhos índios Cree ensinando a jovens como era a coisa, como se fazia e tudo. Se perdeu 80% da imagem. O diretor conseguiu montar um filme. Mas sem os 20% você não montaria nada. Agora, os 100% foram transformados em programas de rádio para a comunidade cristã. Exatamente. Rádio, acabou de falar, rádio, mas não é cinema. Você vai ficar a vida inteira aí, não é cinema. Tudo bem. Não é cinema. Cinema tem que ter imagem. Agora, não pode realmente reduzir o cinema. Mas eu não estou reduzindo, eu vou falar do Dunkirk. O Dunkirk é uma experiência altamente de som. É uma experiência fantástica. Exatamente, a gente vai falar sobre isso. Agora, o cinema começa na imagem. Não adianta. Se não tiver imagem, não tem cinema. Aí não é cinema. Agora, é qualquer outra coisa. Não pode. Não estou reduzindo, eu estou falando de movimento de câmera. O assunto aqui, o senhor tem algum problema, talvez, por causa da sua profissão, não sei. Mas o assunto aqui foi o seguinte, eu vou voltar aqui. O assunto seguinte foi o seguinte. Se o cara começar a ligar uma câmera e não tiver um pensamento por trás dessa câmera, não quer dizer nada. Essa era a discussão aqui. Minha discussão foi nunca falar, estou falando mal do som. Nem toquei na palavra som. Eu falei o seguinte, se você movimenta a câmera para a direita, ou para a esquerda, ou para frente, ou para baixo, ou para cima, isso é cinema quando ele é pensado por que você está fazendo esse movimento. Eu não falei nada contra o som. Eu não falei assim, o som é muito ruim. Eu não falei nada disso. Eu só falei, olha, temos que prestar atenção nesses 2 filmes, tanto Blade Runner como Dunkirk, que as pessoas não entendem às vezes por que esses filmes estão concorrendo e foram premiados e a crítica está laureando esses filmes. Esse foi o anúncio do meu, começo do que eu estava falando, meu discurso. Tipo, por que Dunkirk e Blade Runner é importante? Que muita gente fala assim, Dunkirk é um filme horroroso, passando em três momentos da guerra, ar, mar e terra, sei lá o quê. O cara faz um filme de 1h40 minutos sobre uma saída da Inglaterra para... Estavam questionando que tem outros filmes. Aí eu falo que tem a subjetividade, que tem o gosto. Eu estou tentando explicar por que Dunkirk e Blade Runner são exercícios de cinema o tempo todo. E é por isso que a crítica está ali. Obviamente que esse cinema
que tem imagem e tem som, e tem edição, e tem tudo. Tem toda uma... A minha discussão é o seguinte... Sim, e a minha discussão aqui foi com quem foi? Cinema é técnica também. Que envolve técnica. Então, foi isso que eu estou entendendo o seu protesto. Eu comecei aqui e falei o seguinte, olha, cinema não é só sensibilidade. Sensibilidade sem uma técnica não é nada. E técnica sem sensibilidade também não é nada. Isso que foi o começo da conversa. Eu não falei nada mal do som. Você porque o som... Não, eu não estou falando. Mas não falei. Você falou mal do Eu não som. falei mal de nada disso. Eu só, Que, por o exemplo, começo não aqui... se pode reduzir o cinema à imagem. Sim, mas eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu tenho um vídeo ali gravado, você quer ver? Eu passo para ver. Eu não falei isso. Eu não reduzi nada a imagem, eu não reduzi. Eu falei o seguinte, sensibilidade e técnica. E para fazer som, também tem que ter técnica e sensibilidade. Não é só ligar um gravador. Não. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Exatamente. Então a técnica está no som, está na fotografia, está na direção, está nos cenários, está nos figurinos, como também tem que ter a sensibilidade do artista. São as duas coisas. Foi assim que eu comecei o assunto. Para você fazer cinema, você tem que ter sensibilidade e tem que ter técnica. Você não pode ser só uma coisa ou outra. Esse foi o começo do assunto. Exatamente, esse é um dos grandes problemas. Então muito obrigado. Inclusive, é um dos E aí eu problemas mostrei. Nas escolas de cinema hoje em dia. Sim, aí eu mostrei. Eu tenho encontrado pessoas. O senhor me dá só licença um minutinho, só que a gente vai conseguir fazer o debate, porque a gente abre perguntas depois. Antes de começar a abrir, eu não podem abrir agora, senão a gente vai ficar só nós dois conversando aqui. A gente pode até começar lá fora, tomar um café, vai ser ótimo. Mas eu preciso abrir para todo mundo, chamar o Francisco Russo para sentar aqui na mesa e a gente começar o debate. Vem, Francisco, por favor. Então, eu comecei aqui essa ideia falando sobre sensibilidade e técnica. E, dentro do cinema, em todas as áreas, a gente precisa disso. Inclusive no som e tudo mais. Por um instante eu falei que não tinha que ter som. Mas deixa eu sentar na mesa, por favor. Então o que acontece? Deixa eu passar esse microfone aqui. É porque houve uma grita geral de algumas pessoas que me abordaram lá fora durante a semana, dizendo por que esse filme e por que não aquele filme. Isso é subjetivo. O júri é composto por pessoas, subjetivo. Agora, dizer que esse filme é ruim e que ele não deveria estar na lista, é isso que eu estou questionando. É um filme altamente técnico, é um filme importante, feito para o cinema. E eu mostrei uma coisa que as pessoas não percebem. Vocês ficam tão envolvidos com a história do filme, com a história, eu estava falando de trama, e com os diálogos, que vocês não percebem que por trás disso tem pessoas também trabalhando na técnica nesse filme. Da maneira que ele filma, da maneira que ele edita, da maneira que ele põe o som, isso tudo está dentro do filme. Agora, se o filme não mexe com a sua sensibilidade, não adianta. Mas o papel do crítico, voltando à minha conversa desde o começo, que eu fui interrompido, o crítico não pode ter só sensibilidade, ele tem que ter técnica. Quando você vai ver uma competição vou dar um outro exemplo, nas Olimpíadas, você vai ver o salto ornamental, quando você vai ver a ginástica rítmica, cara, duplo carpado, sei lá o que, a gente escuta na televisão o seguinte, olha, esse cara que está pulando aqui, que tem um grau de dificuldade maior. Então, se ele acertar aquele salto, que é a técnica, ele vai ganhar uma nota maior. E o outro que fazendo um salto menor, não vai ter o mesmo ponto. Agora, se o cara que está fazendo um salto maior errar, e o outro... E é assim que é decidido as Olimpíadas, assim que é decidido os saltos ornamentais, assim que é decidido tudo na vida. Nada não é decidido se não tiver a técnica junto. Só se o júri está furado. E é por isso que às vezes a gente está assistindo lá o salto ornamental, porque o cara deu um salto maravilhoso, melhor na piscina, entrou certinho, sei lá o que, mas tem um juiz já falou, não, ele espalhou muita água, não fez a maneira que tinha que ser feito, aí tem uma série de coisas. E aí, ó, isso aqui não sou eu falando, tudo aqui está fundamentado. Fiz questão de trazer para não ter problema, está tudo fundamentado. Que as pessoas acham que crítica de cinema é só gosto, não é gosto. Eu trouxe aqui até uma forma de brincadeira aqui, ó. O número, olha aqui a quantidade
de saltos que tem na ginástica rítmica. Inclusive com o nome de atletas que criaram esses saltos. Da mesma forma que no cinema, você tem o The Raimi Movements, quando a câmera está se movendo, igual o Sam Raimi faz. E tem outros movimentos de câmera que são dados a certos diretores de cinema, que foram eles os primeiros a fazer. O plano sequência, lá do Orson Welles, do Saddam Kane, que todo mundo lembra. Da mesma forma tem no esporte. Então o juiz, quando ele está julgando, ele tem isso aqui do lado dele também. Então é por isso que eu comecei esse debate falando sobre técnica. Porque eu sei que a sensibilidade, os filmes, os 10 melhores filmes para vocês, ou o melhor filme do ano, cada um vai ter a sua lista pessoal. E ela tem que ser respeitada, que estão falando da sensibilidade de vocês. Agora, não digam que aquele filme está na lista, ou aquele filme foi eleito, que ele é um filme ruim, se você não analisar ele tecnicamente também, se ele se cumpriu aquela proposta. Então, eu só queria deixar esse adendo, eu abri dessa forma, para vocês entenderem por que esses 10 filmes foram escolhidos e por que o Dunkirk, por acaso, recebeu o título de melhor filme do ano. Todos os votantes concordavam com isso? Não. A sensibilidade de cada um, acabou que a maioria elegeu esse filme. Mas, tecnicamente, o filme é sensacional. Passar para você, Francisco, para você falar. E só complementando algo que o Mário falou, acho que de certa forma isso também explica as discordâncias constantes que nós temos entre crítica e público, de lado a lado, obviamente, uns gostando mais, outros menos, mas eu acho que passa muito por uma questão de análise. E não é questão de um que está certo ou outro está errado. Como o Mário falou, é questão de sensibilidade e o que te interessa ao assistir um filme. Mas são questões que você tem que analisar, especialmente nós, que somos críticos, nós somos pagos para isso, é a nossa profissão, então nós temos que considerar essas questões. Mas, bom, antes de tudo, boa tarde para todos vocês. Parabéns a todos, porque é um sábado de carnaval, com vários blocos aqui na Rio Branco, na Presidente Vargas, vocês heróicos aqui para assistir 2 filmes. E 2 filmes que, como o Mário ressaltou, justamente muito técnicos, completamente diferentes. Blade Runner, uma ficção científica com toda uma bagagem de referências ao filme do Ridley Scott. E o Dunkirk é um filme de guerra, Segunda Guerra Mundial, né, como tantos outros que a gente já viu, mas extremamente técnico. E eu até achei que tem muito providencial o vídeo que você passou, porque eu acho que tem muito a ver com o modo como Christopher Nolan fez esse filme. Você percebe claramente, é um filme, acho muito curioso o Dunkirk, por uma questão de que ele é um filme feito dentro da indústria por um cineasta autoral. E você percebe isso escancaradamente na abertura, que é quase sem diálogo, na verdade. Você tem som, tem uma trilha sonora que pontua muito fortemente justamente a atenção da história, mas é uma abertura sem diálogo. Então, assim, é raro você ver um filme desse produzido por um estúdio grande americano, como a Warner, um filme caro, e feito por um cineasta que tem bagagem, tem trânsito ali dentro, porque ele fez os filmes A Origem, ele fez a trilogia do Batman, então ele tem bagagem para isso, e é, de certa forma, uma modificação daquele status quo dentro da indústria norte-americana para você criar. Então, o Dunkirk, ele tem muito disso. Ele é um exercício técnico primoroso sobre vários aspectos, em relação à edição, em relação à fotografia, em relação a ângulo de câmera, especialmente no modo do personagem do Tom Hardy, que está no ar, né, no avião. Então, em vários momentos, a câmera vai como se fosse subjetiva do próprio Tom Hardy no movimento de câmera. Isso é impressionante, realmente, a técnica que o Christopher Nolan consegue. E também nessa questão de conduzir, né? São 3 linhas temporais muito diferentes, por mais que tudo se passe no mesmo acontecimento, que é a emboscada de Dunkirk, por assim dizer, mas são 3 pontos de vista distintos que se intercalam e nem sempre de forma coesa. Eu mesmo tenho alguns reveses em relação a isso, mas ainda assim de forma muito, cada um com seu ponto de vista muito próprio, e de forma a contar aquela história de forma que tudo se encaminhe justamente para você entender o caminho como um todo. Eu acho que o Dunkirk brilha muito nesse lado técnico, então é perfeitamente compreensível. Ele está com 7 indicações, eu acho. O Christopher Nolan está indicado, está indicado a melhor filme, mas, por exemplo, não tem nenhuma indicação de melhor ator. Melhor ator, atriz não seria possível, mas coadjuvante também não. Esse não é um filme de atuação. Esse é um filme justamente de retrato da guerra, como a guerra é, por quem está lá dentro. E um outro aspecto que eu acho muito interessante no modo como o Nolan rodou esse filme é justamente que é o aspecto do sobrevivente. Especialmente dos 2 soldados que estão na Terra, eles, acima de tudo, eles querem sobreviver àquilo tudo. Então, eles
pegam um cara da marca e vão ali tentando furar fila, eles literalmente furam fila, eles se molham para poder entrar no barco depois. Eles estão fazendo o que for possível, até sem ser eticamente aquilo tudo, porque eles estão tomando o lugar de outra pessoa que estava naquela ordem toda, mas eles estão em busca de sobrevivência. E o filme passa muito por isso, essa questão de como sobreviver numa loucura daquela guerra, ao mesmo tempo que você tem perdas, é o personagem do Mark Rylance, que tem uma perda de um filho que já morreu, e ainda assim tem aquela questão dele vai rumo à batalha, que seria algo até meio insano para muitos, mas por causa justamente pelo ato de bravura, um ato até de patriotismo, também por assim dizer, né, em relação ao chamado do Churchill, e do próprio Tom Hardy, que ele sabe que está para acabar a gasolina dele, e mesmo assim ele continua lá e tem um lado heróico em relação ao filme. Então o Dunkirk tem muito essa questão que eu acho muito importante, do modo como foi todas essas 3 Oscars foram conduzidas. E isso acabou formando um filme que é muito técnico, e eu acho, acima de tudo, ele é uma experiência de cinema. Esse filme, eu pude até revê-lo recentemente em casa, é completamente diferente do que vocês acabaram de ter. Porque o som, especialmente, ele é muito potente. A imagem, a tela desse tamanho é muito potente. E a experiência única do cinema de imersão. Claro que, assim, você vendo em casa, óbvio que ele continua sendo um bom filme, continua sendo interessante, tem seus atrativos, obviamente. Mas é um filme que foi meticulosamente pensado para ser aproveitado no cinema. E aí vamos a um outro lado que é muito típico do mercado atual. Porque, mais do que nunca, a grande indústria do cinema, leia esses estúdios americanos, eles estão em busca de filmes que promovam justamente sensações dentro de uma sala de cinema. Para competir com streaming, competir com VOD, competir com TV, etc. Então, a partir do momento que um Nolan, no caso, muito espertamente, ele faz um filme que é uma imersão do espectador nesse universo, ele entrega à indústria justamente o que ela quer. Ela quer a experiência da imersão para o espectador, algo que faça com que o público vá e pague o ingresso para ver. E assim popularizou o 3D, por exemplo. Entendeu? Filmado em IMAX. Filmado em IMAX, que não é novo. O Nolan já fez um trecho do Interestelar também em IMAX. O Nolan tem uma característica que eu acho muito interessante, porque ele é um cineasta autoral, mas ele sabe dialogar com a indústria, né? O A Origem já tem isso. Você vê, todos os filmes dele são autorais. Você vê o dedo dele, você vê a criação. Mas não são filmes burocráticos. Ele está sabendo justamente lidar para conseguir a verba necessária para fazer os seus filmes, entregar o que a indústria quer, mas ele não entrega mais uma linguiça, mais um filme igual, mais uma coisa burocrática. E é por isso que ele está indicado ao Oscar desse ano, e o filme está indicado ao melhor filme também. E bom, temos o Blade Runner, né, que é uma outra ousadia e, a meu ver, também uma outra coragem imensa de um diretor também autoral dentro da indústria, porque no mundo atual é impressionante como o cinema comercial, especialmente, cada vez mais está focado em marcas. Não é à toa que a gente vê sequências, refilmagens ou ideias. Filmes, por exemplo, até está no teu vídeo também, filme baseado em Lego, filme baseado em emoji. Mais do que propriamente uma história, você tem uma marca conhecida que as pessoas vão saber o que é e você cria uma história em cima disso. Às vezes até pode ser bom, geralmente não é, mas às vezes pode ser bom. Então o mercado atual, ele cada vez mais aposta em nomes conhecidos do grande público para ter uma rentabilidade mais assegurada. Não é à toa também que, mais do que em qualquer época da história do cinema, como está se sendo feito cinebiografias. Porque você tem a fama da pessoa retratada. Então você já atrai aquilo ali. É impressionante como isso está acontecendo. Então, por causa disso, nós vemos um Blade Runner, quase 40 anos depois do original. Lembrando que o original foi um fiasco. Foi editado, existem umas 5 versões diferentes do Ridley Scott, que o estúdio lançou também. E a ideia, especialmente da Warner e da Sony, era realmente pegar uma marca conhecida e vamos transformar numa franquia, que é a palavra mágica que todo estúdio adora, esse tipo de coisa. E para isso contrataram um diretor autoral, um diretor que já tinha bagagem, que tinha vários filmes reconhecidos, como o Villeneuve, que chegou, beleza, vamos pegar isso, mas eu vou fazer do meu jeito e entrego um filme, um filmaço, mas ao mesmo tempo um filme que eu tenho sérias dúvidas se a Warner e a Sony realmente gostaram. Não fez dinheiro suficiente e dificilmente terá uma sequência. Mas, por exemplo, eu acho muito interessante como ele queria, ele pega... A questão principal do Blade Runner era que os vilões, acima de tudo, eles queriam viver. Então a gente tem uma profunda empatia pelo Rutger Hauer,
pelas replicantes por causa disso, porque eles apenas queriam viver, mais do que tudo. O Villeneuve pega essa mesma ideia e amplifica de tal forma a trabalhar a questão da artificialidade na vida. Eu acho muito interessante como nesse filme, o único sentido de vida real que a gente tem, que a gente consegue perceber, vem justamente de um holograma, de um sistema de computador criado para te agradar o máximo possível. Isso que é a Jota. Então, uma personagem encantadora. A Ana de Armas está excelente no filme. Mas é um filme todo muito sisudo, de todos os personagens, e o único foco de alegria vem de algo que é artificial. Então o Villeneuve trabalha essa questão do que é falso e do que é verdadeiro o tempo inteiro, seja pelo Jared Leto, que não enxerga, seja pelos outros replicantes que estão à volta, seja pelo Dave Bautista logo no início do filme, que até é uma cena bem dramática, surpreendente dramática, para o Dave Bautista especialmente. Mas, então ele pega justamente a questão do Blade Runner para transformar aquilo. Só que aí entramos na questão do estúdio. O estúdio não está bancando o novo Blade Runner para você fazer apenas um filme contemplativo, reflexivo sobre o que é a vida. Você tem que colocar o Harrison Ford no meio, porque o Harrison Ford é um cara conhecido. E nós temos um terceiro ato justamente que tem uma virada muito brusca até, porque o filme parte mais para ação. É impressionante como os dois primeiros atos do filme, antes do Harrison Ford aparecer, é um filme reflexivo, contemplativo e sem ação. Tirando a cena de abertura do Dave Bautista, que é muito rapidinho. A partir de então, o filme tem uma sucessão, acho que tem 3 ou 4 cenas de ação dessa questão. Ali eu entendo, é o Villeneuve, eu estou fazendo o filme que eu quero, mas eu tenho que abrir concessões para poder fazer o filme que eu quero. E é um filme de quase 3 horas de duração, o que também é outra coisa que é uma ousadia imensa do grande estúdio americano. Então, você pode ver, por exemplo, o desfecho do Blade Runner, que tem aquele ensaio da revolta dos replicantes. É muito fácil para qualquer um de nós pensar numa sequência, um Blade Runner 2050, sei lá, em que vai virar meio Exterminador do Futuro, replicantes contra humanos. É muito fácil fazer isso. Esse seria a fábrica de salsicha que eu falo que Hollywood faz todo santo dia, que não tem nada de novo, mas você está fabricando mais sequências, mais produtos idênticos para consumo imediato. O Villeneuve vai mais longe. O Villeneuve aceita esse jogo, mas ele subverte de forma que ele também possa fazer com que reflita. E eu acho que é justamente por isso que na reunião que a gente teve na CCLJ, esses 2 filmes foram tão votados ao ponto de entrar na lista de 10 melhores. E como o Mário falou, não é uma lista individual. Não é todo mundo da CCLJ acha que esses 2 filmes teriam que entrar, ou que teria que ser o melhor do ano, como foi o caso do Dunkirk. É uma votação, uma associação, votação, democracia, foi nessa questão. Mas são 2 filmes muito técnicos, e eu acho que a técnica deles é justamente o que faz... A técnica deles aliada justamente essa questão de como eles são situados dentro do grande mercado. É o grande trunfo, é talvez a maior beleza de como eles foram criados. Isso é uma subversão dentro do mainstream. E isso é realmente muito interessante. Mas bom, acho que é um pouquinho a hora de saber o que vocês acharam dos filmes. Todo mundo pode ver os 2 já? Aqui? Eu queria só comentar, aproveitar, né, que o debate começou falando dessa questão da sensibilidade. Teve um senhor que saiu daqui da sessão do Dunkirk, que ele me parou ali para comentar que era a 3ª vez que ele estava vendo o filme. A primeira ele viu no cinema normal, o segundo ele levou o filho para ver no IMAX, e agora estava voltando com um filho e uma sobrinha para poder assistir aqui. E que nas 3 vezes ele chorava. Nas três vezes o filme o tocou de tal forma que ele se emocionou a ponto de chorar, a ponto de estar pela 3ª vez vendo o filme aqui, né, dentro de uma sala de exibição. E listas são sempre polêmicas, né? Subjetivas. Justamente, Corra, por exemplo, é um filme que é um ótimo filme, mas a gente também sabe a importância, uma importância até política que esse filme tem. Sim, dentro da indústria e tal. Né? E no debate, na ocasião do debate aqui, o Marcelo Janot falou muito da questão catártica, da catarse que o filme gera e tal. E na sessão que a gente fez convidando, que foi também aberto ao público, e que nós convidamos um grupo da Vila Olímpica do Alemão, que eram jovens, né, de uma certa forma, para o foco do filme, e em sua maioria negros, né, você via essa catarse, né, você via que a mensagem, de repente,
ela pode estar meio que, toda essa questão de racismo, etc e tal, ela pode estar de uma certa forma ali no filme, meio que um pouquinho escondida, mas você sabe que ela está ali, né? E eu comentando com as professoras, elas entenderam totalmente, né, a importância do filme, o que está por trás dele, né? E eu falei para elas, eu espero que eles tenham conseguido pegar isso também, né? Porque para eles também, acredito que tenha sido uma experiência muito interessante de ver ali, né? Na hora que no finalzinho do filme, desculpa se alguém aqui não viu, porra, mas no finalzinho do filme, quando o carro da polícia para, né? O Marcelo falou isso aqui no debate, que todo mundo, o purpurinho na sala aqui, era, meu Deus, coitado, se lascou. Né? Mas quando aparece o amigo dele, saindo do carro, todo mundo aplaudiu. E eu estou falando de jovens de 14 anos, né? Eu não estou falando de adultos, eu estou falando de jovens de 14 anos, né? Que de uma certa forma foram tocados pelo filme. Né? Então acho que é interessante que a gente, para poder ter, e depois num outro debate, eu não sei se foi no mesmo, teve um rapaz que levantou a questão de que por que o Star Wars não pode ser uma obra de arte? Né? Por que um filme comercial hollywoodiano, que é o símbolo maior de mercado cinematográfico, também não pode ser considerado artístico? E é uma coisa que eu também, como pensador, como curador, como crítico, seja como for a minha definição de trabalho, sempre questionei também. Né? Até porque o cinema, quando foi criado, ele não foi criado para ficar... Eu vou colocar a palavra museu, porque é onde a gente normalmente coloca a obra de arte. Né? O cinema foi criado para entreter, acima de tudo. Né? Nós é que transformamos, né, com o passar dos tempos, pelo menos isso é um pensamento meu, né, nisso que a gente chama hoje, considera hoje como a sétima arte, pelo fato dele reunir todas as artes, né, pelo menos a maioria delas, se não forem todas, para poder ele ser feito, ser construído. Né? Então é interessante que eu produzo a mostra desde 2010, eu acho que essa é a lista talvez mais eclética que a CCRJ já apresentou. Né? Eu lembro que quando o Mad Max estava na lista, houve uma grita geral também, né? Aí vem os estudantes de cinema não entender porque Mad Max, espera aí, vai ver os outros Mad Max também, vai ver o que aquele filme, de uma certa forma, contribuiu também, não só para o cinema de gênero, mas como para o cinema. E dizendo, né, que o Mad Max ele foi eleito pela Federação Internacional de Críticos de Cinema como o melhor filme do ano passado. Isso foi eleito pela Federação Internacional, não tem nada a ver com o Brasil. Tá? Então, assim... Lá na Europa. Então, se o Rio de Janeiro estava errado, a Europa estava errado, os Estados Unidos estava errado, a Ásia, o Japão, a Austrália, que é a Federação Internacional, que envolve todos os países do mundo. O Mad Max estava na lista de todos os grandes jornais do mundo e revistas. New York Times, Variety, Hollywood Reporter, Le Monde, tudo estava um raio do Mad Max lá. Então, alguma coisa que aquele filme fez para estar em tudo que é lugar, entendeu? Então, não foi uma coisa nossa, né? Justamente assim, eu acho que... O brasileiro gosta de meter pau, né? Adora. Mas basta lembrar também que a nossa lista desse ano tem Logan. Sim. E que é fantástico. Então, assim, eu acho que nós até como público, como pensadores de cinema, como consumidores de cinema, porque o cinema não deixa de ser um produto. Sim. Né? Por mais que seja uma obra de arte, não deixa de ser um não produto. Não existe nenhum cineasta que faça um filme assim, eu quero fazer um filme que ninguém assista. Porque aí ele vai fazer baile de debutante que só ela e a família dela que vai assistir. Até porque o sonho de todo cineasta é fazer um segundo filme. Para ele fazer um segundo filme, o filme tem que ser assistido, para que ele consiga fazer o segundo. Então, esse assunto é para assim, não, fiz aqui só para mim, não existe, entendeu? Ele quer popularizar. O sonho de qualquer cineasta é que o filme dele seja assistido por o maior número de pessoas possíveis. Eu sei que eu estou nessa outra categoria agora, porque eu fiz um filme esse ano e tive a honra de ser selecionado para o Festival de Roterdã. Eu estava no Festival de Roterdã semana passada e o filme foi muito bem acolhido. O Festival de Roterdã é um festival classe A, segundo a Ancine, está no mesmo nível de Cannes, Berlim, Toronto e Veneza. E eu adorei, os holandeses adoraram o filme, a imprensa internacional estava lá, adorou o filme, e eles riram nos momentos que tinham que rir, e eles sofreram nos momentos que tinham que sofrer. Então parece que
aquilo que você falou, é uma comunicação mundial, né? Quando o filme acerta, né, funciona dessa forma. E por causa disso, o filme já foi convidado para outros festivais. Então, eu estou super feliz que o meu filme está indo para outros festivais pelo mundo. Então, essa história que você fala assim, não, eu quero que o meu filme só seja meu aqui, ninguém veja. Até com o U2 agora é uma grande banda internacional, mas sempre lembrar do começo do U2, dos primeiros discos, né? O sonho deles era se tornar uma grande banda internacional. O problema é o fã, né? O fã às vezes se incomoda, né? Tipo assim, só eu posso conhecer isso, só eu posso saber. Na hora que fica popular, não gosto mais, aí começa a rejeitar a obra, né? Não só do cinema, mas também de música, né? Agora que popularizou, não me interessa mais. Agora eles viraram comerciais. Acho isso uma besteira, tá entendendo? Porque o sonho do artista é se tornar popular. Não confundir com ele fazer concessões para se tornar popular. É outra coisa. Agora, o sonho do artista, mantendo a visão dele, crítica, sobre o filme que ele está fazendo, qualquer artista do mundo, pode ser na música, pode ser nas artes plásticas, pode ser no teatro, pode ser no cinema, o sonho dele é se tornar popular. Que a obra dele chegue no maior número de pessoas possível. E assim, eu só pedi para... Só peguei assim, logo de cara o microfone para falar, porque eu acho que é importante essa questão, assim, que ao serem selecionados filmes como Dunkirk, Logan, acho que às vezes muita gente que frequenta aqui o espaço do CCBB e tal, já vem para cá esperando encontrar, de repente, filmografias, cinematografias que são raras ou que tem já esse peso, no bom sentido, de ser cultuado, né? E às vezes há um estranhamento quando vê, por exemplo, um Logan na seleção, como a gente já teve aqui o Kick-Ass também alguns anos atrás. Eu acho que é nesse momento, né, se você realmente, né, eu acho que há uma banalização até do termo cinéfilo, né, todo mundo é cinéfilo, mas eu acho assim, se você realmente é uma pessoa que gosta de cinema, que quer conhecer cinema, que quer discutir, entender o que é o cinema, eu acho que no mínimo você tem que se permitir a vir e ver o filme e tentar entender por que ele está dentro de uma lista de críticos. Mesmo não concordando, eu acho que isso é importante, até porque você pode sair daqui ainda não concordando, mas pelo menos você vai entender por que aquele filme, qual a importância dele, seja por conta de uma técnica aliada à sensibilidade, seja por conta da temática, né? Isso foi muito, quem teve a oportunidade de participar aqui dos debates, pôde perceber que a questão do negro, a questão da mulher, várias questões que foram muito debatidas no decorrer de 2017, elas estiveram presentes aqui dentro dessa sala durante esses 18 dias, né? Então, de uma certa forma, a lista dos críticos, né, a lista da CCRJ está refletindo isso também. Né? Então, e é sempre bom ter esse espaço justamente para poder entender e compreender o porquê. Por que tem algumas ausências, né? Que é importante isso também, né? Quem tem a oportunidade de ler o catálogo viu que na primeira lista nós tínhamos 38 filmes, para quem leu a revista que foi distribuída. Primeiro turno, passaram 38 filmes. Eu tenho certeza que naqueles 38 vocês conseguem encontrar pelo menos uns 5 ou 6 que vocês vão concordar que são os melhores do ano. Então, foram 5 turnos até chegar a esses 10. De tanto que foi a dificuldade de debate, de defesa, porque não é simplesmente uma simples votação, tem defesas apaixonadas ao mesmo tempo, e a gente aprende muito a escutar o outro, isso é muito importante. E é como você ser um crítico de gastronomia e você não gostar de peixe. Aí todo peixe é ruim, todo peixe vai estar mal preparado. Você não gosta de peixe, mas aquele peixe pode estar sendo feito uma maravilha, com um tempero, com um requinte, mas como você não gosta no teu gosto salivar do peixe, aí você rejeita, aí você acha ruim. Então você tem que ter esse cuidado. Eu acho que o grande crítico de cinema é aquele que é esquizofrênico mesmo, aquele que consegue deixar completamente as suas crenças naquela porta ali. O público não, o público tem que trazer todas as suas crenças. Mas foi como aconteceu no passado, né? Aquela discussão meio boboca em relação a Aquários, né? Acho um grande filme, o Kleber é meu amigo, e não acho um grande filme só porque ele é meu amigo, mas acho um grande filme.
mas as pessoas aplaudiam e gritavam fora Temer só porque ele tinha feito um protesto lá em Cannes. Que eu acho isso também saudável. Mas vamos julgar o filme pelo que o filme é, né? Não pela postura política que ele teve em Cannes. Ao mesmo tempo, o federal foi apedrejado pela esquerda e foi assim, aplaudido loucamente pela direita, porque mostrava lá o presidente Lula sendo levado para... Então, eu sei que isso tudo mexe com a gente, né? Mexe com a paixão, né? Imagina fazer um filme falando mal do Flamengo e o cara é flamenguista, ou vascaíno, ou Fluminense, ou Botafogo. Eu sei que mexe, tudo que mexe com a paixão nos incomoda. Mas o crítico de cinema, se ele quiser levar essa profissão a sério, e eu digo que são poucos que levam, você tem que deixar essa paixão de fora. Imagina se você, vascaíno, doente, vai assistir um documentário sobre o Flamengo. Você vê várias vezes lá o Flamengo fazendo gol do Vasco. Você tem que, imagina, deixar isso na porta. Isso você tem que deixar, você tem que tentar fazer isso. Porque eu vou lembrar até um caso interessante, né, que é o Triunfo da Vontade, né? Da Vontade, da Leni, que é um filmaço, é um filme que é estudado nas universidades, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e no Brasil. É um filme muito estudado. É um exemplo de como se fazer propaganda. Você vê ali, as primeiras cenas são lindíssimas, aquela música clássica e aquelas nuvens assim, dando uma ideia de Deus, né? Uma ideia de soberania. Aparece aquele avião aterriza e sai o Hitler com a câmera filmando de baixo para cima. Tipo assim, a figura divina que veio dos céus chegou aqui na Alemanha. É brilhante. Pena que está vendendo uma ideia completamente estapafúrdia, né? Então, qual o limite da ética disso? O filme da Leni é brilhante. Agora, o que ela vende naquele filme é um terror. Entendeu? Então, você tem que saber julgar isso, né? No texto está escrevendo, tipo, nota 10 pelo que ela fez ali, nota 0 pela ética, tá entendendo? Você tem que saber dividir isso, né? E é muito difícil as pessoas se desprenderem das suas crenças, daquilo que ela acredita, né? Eu tenho um grande crítico, amigo meu, da antiga, que ele é ateu, ele não acredita em Deus, né? E eu acho que a gente tem que respeitar isso, ele não acredita mesmo. E aí ele odeia os filmes do Terence Malick, porque o Terence Malick em todo filme acredita em Deus. Você vê A Árvore da Vida, é um filme completamente de crença em Deus. E aí ele falou que o filme é horroroso. Eu falei, porque o cara está defendendo Deus e eu não acredito em Deus. Eu falei, cara, você tem que sair fora, você não pode entrar na maluquice, entendeu? Você tem que separar que você não acredita em Deus, mas o diretor tem todo o direito de fazer um filme acreditando em Deus. Ou não acreditando, entendeu? Acho que o nosso julgamento, é por isso que eu falo, o julgamento do crítico, ele tem que ter essa parte técnica e sensível e a parte ética, é óbvio. Mas eu vi um filme outro dia, isso tem muito tempo, outro dia não, tem uns 15 anos, esqueci o nome do filme agora, talvez você me lembre, eu acho que era com Kevin Bacon, que era sobre pedofilia, que mostrava isso, mostrava sim, ótimo filme, ele mostra tudo aquilo que o pedófilo passa. Tipo assim, que a gente, é um absurdo, tá? Eu tenho filho, isso é um absurdo, mas ele mostra o que passa na cabeça daquele sujeito, porque é uma coisa incontrolável, só com remédio, tomando química, para destruir a sexualidade dele, para poder ele não ter aquele impulso. E como é que é isso, uma pessoa nascer na sociedade e se sentir atraído por crianças? Como é que a gente lida com isso? A gente manda matar, como na Alemanha nazista, a gente manda fazer isso? Porque houve essa limpeza, né? Obviamente, a gente sabe disso, para quem leu, Hitler promoveu isso tudo, né? Vamos acabar, matar, todos os malucos foram mortos para acabar a opinião, que é um gasto com a sociedade, um gasto público que não adianta. Então, tudo que era contra aquele ideal, né, de ariano, né, de sociedade soberana, eles foram eliminando, botando em campo de concentração e foram matando, né? E pedófilos também, o cara continuava sendo pedófilo, obviamente, só que escondido, né? Alguns, inclusive, no próprio exército dele. Mas então, como é que a gente lida com uma questão dessa? Como é que faz? A gente elimina da sociedade, a gente dá essa química toda que destrói a sexualidade da pessoa. Então, eu sei que é muito complicado, muito complicado. E o cara faz um filme muito interessante, muito bom, que mostra essa angústia, essa aflição, esse desespero dentro da pessoa. Que ela não quer ser aquilo e ela é. É um filme até muito difícil, porque o personagem principal, ele é o ponto de vista dele, então ele lida com dificuldade justamente de se adaptar à sociedade. Ele já teve casos de pedofilia, ele ficou preso, na verdade. A polícia está o tempo inteiro acompanhando ele. Os vizinhos, todo mundo. Mas não é um personagem que você se afeiçoa. Não. Você tem que entender justamente aquela situação, que é muito atípica.
Mas justamente é um filme muito profundo por causa disso, até porque quantos outros filmes você consegue ver que tem o olhar do pedófilo? Ou de qualquer outro caso muito drástico disso. Pecadismo também tem. Sim. Então, quer dizer, são questões que esses diretores trazem para a sociedade, que eu acho muito importante, para a gente pensar, para a gente refletir, entendeu? Aquilo que eu tinha dito anteontem aqui, uma coisa que o João Moreira disse, e que eu concordo completamente com o João Moreira Salles, fala que o cinema não tem esse apelo transformador. Não existe você fazer um filme e você mudar a sociedade com esse filme. Isso não existe. Isso é uma pretensão idiota de qualquer pessoa que se acha artista. Isso é impossível. Você pode chamar atenção para o problema, você pode chamar atenção para o debate. O que acontece aqui? A gente está aqui e vê um filme sobre isso, né? Pá. A gente sai horrorizado do cinema, conversando com os nossos pares, com os nossos amigos. A gente vai dormir, mas já estão pensando na lista do supermercado, já estão pensando no almoço de domingo, no meu trabalho de faculdade que eu vou ter que fazer, na viagem de carro, na minha filha que está sei lá onde. O problema é que a gente assistiu no filme, ele se perde. Você não carrega. Tipo no filme aqui agora, sai na rua com a bandeira, fazendo uma passeata e querendo mudar aquilo. Então o cinema, eu vou te passar já a palavra, ele chama atenção ao problema, ele é importante, mas aquilo que o João Moreira falou, eu concordo plenamente. Ele não vai mudar por si só nada. Ele pode chamar a atenção. O que vai mudar somos nós, a população, votar e procurar botar pessoas do governo que possam mudar, fazer a mudança nessa realidade. Eu não creio que cinema, nenhuma outra produção de arte, mude a realidade. Porém, mobiliza. Tanto é que todos os estados, seja de esquerda, seja de direita, seja fascista, etc. e tal, mobilizaram os seus cidadãos em torno de uma ideia. Tanto é que a Aline Riefenstahl, ela faz exatamente, objetivamente, apoiando os cidadãos. Depois ela disse que não era e tal, a conversa cerca o lenço, mas ela era exatamente um projeto nacional nazista. Exatamente. São momentos em que o cinema é usado como propaganda, né? A gente vê O cinema russo, né? A gente não pode esquecer disso. Eisenstein, né? Exatamente. Perfeito. Mas foi o que eu falei, ele não promove a mudança. Você concorda com você plenamente. Eu acho que é o que você falou, mobiliza e tudo mais, e fundamenta, às vezes, né, aqueles que estão em dúvida sobre alguma coisa, né? Uma mentira. A mentira dita muitas vezes, né, se torna uma verdade, não é isso que o homem falava? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu concordei com essa escolha de Dunkerque como o melhor filme dessa mostra, porque tecnicamente o filme é perfeito, né? E esse debate em relação ao som e à imagem, eu acho que o som é importante, sim, também no cinema, mas a imagem realmente é fundamental. Isso me veio à memória uma mostra do Jean Renoir que eu assisti aqui, que tinha vários filmes mudos e que era assim, brilhantes, obras-primas, né, incríveis. Né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta mais específica em relação ao Oscar, né? Porque eu acho que a técnica é muito importante realmente, mas o Oscar, ele também está com uma coisa muito assim, militante nos últimos anos, né? E isso está afetando até alguns diretores. Por exemplo, o Woody Allen, ele está meio que sendo perseguido, né? Ele não está conseguindo lançar o último filme dele, porque tem várias acusações em relação a assédio, muitas das vezes nem comprovadas, mas nessa onda atual ele está sendo impedido de filmar. Eu queria saber como que vocês analisam isso, né? É isso. Bom, antes de tudo, eu considero lamentável o que está acontecendo com o Woody Allen. É um caso antigo de uma família mega problemática, existe um histórico muito complicado da Mia Farrow com a criação dos filhos dela e do Woody Allen. E não é questão de dizer que o Woody Allen é bonzinho, a Mia Farrow é malvada, não é isso, mas existe uma complexidade que vai longe justamente de quem está certo e quem está errado nisso. Lembrando que a filha, que acusa justamente dele, passou por análises de psicólogos, de terapeutas, e os próprios analistas falaram e não comprovaram nada. Uma fantasia. Então, a bem da verdade, não existe prova contra o Woody Allen. Eu até entendo esse movimento em relação de muitos artistas, especialmente lá nos Estados Unidos, de ser contra o Woody Allen no sentido de valorização da voz da mulher. Porque é aquela questão que a acusação veio de uma mulher e foi ignorada durante muitos anos. Então, nesse processo de valorização da mulher, isso pode ser dito justamente, então vamos valorizá-lo nesse sentido. Por um lado, o que acontece hoje com o Woody Allen, me lembra muito um filme holandês, se eu não me engano, chamado A Caça.
que é um tremendo filme, quem pôde ver, quem não pôde, recomendo fortemente, que a história... Isso, exatamente. Que a história básica é justamente um professor de escola que... Tipo, professor de escola, criança bem pequenininho, de, sei lá, 3, 5 anos de idade, e uma garotinha tenta dar um beijinho, bitoca nele, coisa e tal, e ele se afasta, óbvio, separa, coisa e tal, e a garota fica com ciúme, porque o professor tem uma namorada. Então ela inventa, escancaradamente, que ele a beijou. E todo mundo na cidade acredita. E querem matar ele tudo que é maneiro. Exatamente. Então, é justamente você acusa alguém que era inocente e de pedofilia, algo gravíssimo, ele tinha acesso amplo, porque ele era professor, e o filme é basicamente a luta desesperada dele para provar que ele era inocente. Então, eu acho que é um caso que se adequa muito ao Woody Allen. Voltando a dizer, não é questão de dizer que o Woody Allen está certo, a Mia Farrow está errada, obviamente não, isso é um caso muito complexo, mas justamente por ser muito complexo, também a gente não pode dizer ele é o culpado, e tem muito artista nos Estados Unidos que está devolvendo o cachê, está dizendo que não vai mais trabalhar com ele, muito por pressão da mídia. Isso está acontecendo, muita gente fala até de novo macartismo, porque é aquela questão de você aparecer bem para o público e isso não te prejudicar pela imagem dessa questão. Você pode conferir que a maioria desses atores que estão fazendo disso são pessoas novas, que ainda não estão estabelecidas no mercado propriamente, ou, por exemplo, Cate Blanchett nunca disse isso. A Kate Winslet, que acabou de fazer o Roda Gigante, também não disse isso. Entendeu? São pessoas que justamente quem já tem mais bagagem não tem feito Isso assim, é não uma disso. coisa reacionária, com uma capa de progressista, né? Porque não tem nada progressista. Exatamente. Esse é um outro caso. Essa campanha toda, óbvio, é óbvio que a questão de... Existe um problema muito sério, não só em Hollywood, no cinema brasileiro também, acho que no cinema de todo mundo, de questão de espaço para as mulheres. E, obviamente, é um problema sério que precisa ser discutido, precisa ser escancarado e precisa ser aberta novas possibilidades para as mulheres, negros, enfim. Exatamente. Então, não é à toa que esses assuntos estão à tona, mas não é porque todo assunto relacionado a isso que você levante bandeira esteja certo. É preciso tomar muito cuidado para não virar uma caça às bruxas. Eu acho que o que está acontecendo com o Diário agora é justamente caça às bruxas. E só voltando um pouquinho em relação à questão do som, você falando até me lembrou de um outro filme, que é um filme ucraniano chamado A Gangue, que ele até tem som, mas todos os personagens se comunicam por linguagem de sinais. Que é um filmaço. Né? E é um filmaço. Então, recomendo fortemente disso. É mais um caso tipo que o Mário falou do artista, que é a imagem, obviamente, mas que o som também... A linguagem cinematográfica abre mão do som para você contar uma história. O que eu acho é o seguinte, sobre essa questão aí do... Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, realmente são décadas, né, dessa maioria branca, de classe média alta, em quase todos os campos das artes, né? Você vê que são poucos artistas, não só mulheres, como negros também, a dificuldade é muito grande, não só como diretor, mas como roteiristas, como atores, atrizes, e sempre colocados em papéis muito humilhantes, né? Às vezes, né? No caso dos atores e das atrizes. Eu acho muito importante, mas a gente às vezes tem que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, outro dia estava tendo um manifesto que um grupo de críticas, aí, as chamadas Elviras, elas estavam se pronunciando, fizeram um abaixo-assinado, mandaram até para a petição pública, pedindo que os festivais de cinema, inclusive no Brasil, né? Obviamente que no Brasil, festivais de cinema, que as curadorias, que os membros dos festivais tivessem mais mulheres. E porque a gente fica pensando assim, poxa, se a gente parar para analisar, né? Tem tanto crítico de cinema homem, né? Por que não tem tanto crítico de cinema mulher? A diversidade sexual tem bastante, tem homens héteros e homens gays. Mas por que não tem tantas mulheres como críticas de cinema, né? Aí vou dar um dado para vocês, se vocês escutarem essa baboseira aí fora, eu vou dar um dado fundamentado aqui para o trabalho do Globo. O Globo já pediu enormemente para todas as jornalistas que trabalham em cultura virarem críticas de cinema para poder os bonequinhos terem mais mulheres. Só que todas elas negaram. Aí, por que elas negaram? Porque a maioria delas estão em cargos de comando. Todas as editoras de cultura do Globo são mulheres. Todas as subeditoras também. Então as mulheres, nesse ponto, são mais inteligentes que os homens, porque elas ganham mais e estão melhor bem colocadas que o crítico de cinema. O crítico de cinema, se ele for funcionário do Globo,
se você é repórter, jornalista, você vai fazer a crítica de cinema como faz parte do teu trabalho, você não ganha nenhum dinheiro a mais. Você tem que chegar no jornal sempre lá meio-dia, 11 horas, e vai trabalhar até meia-noite. Se você for fazer uma crítica de cinema, se você fazer a crítica de cinema, você vai ter que chegar para trabalhar às 9 da manhã, porque os filmes passam 10 horas, 10 e meia da manhã. Então são 2 horas a mais de trabalho que você vai ter, com aquele mesmo salário. Então as mulheres mais inteligentes, mais ambiciosas, elas procuraram cargo de chefia. Elas foram virar editoras e subeditoras, que ganham o dobro que o jornalista ganha e não tem essa obrigação de acordar 8 horas da manhã para assistir filme, para escrever. Então, ao mesmo tempo que há essa reivindicação, dentro do jornalismo atual, tanto na Folha como no Estadão, estou citando os grandes veículos que eu tenho contato, na Veja e no Globo, as mulheres aqui não querem. Elas não querem ser críticas de cinema, porque elas preferem cargo de chefia e dobrar o salário. Todas as minhas chefes são mulheres, todas, sem exceção. Minhas subeditoras são mulheres, a editora do Caderno é mulher, do Show é mulher, tudo mulher. Os homens trabalham para elas. Então, festa, que absurdo que não tem críticas, é porque elas não querem. Pode ser que uma ou outra queira, mas quem está no jornalismo atual não quer isso. Está entendendo? Elas não têm essa vaidade. Isso aí eu acho até bonito, lindo. Entendeu? Porque eu tenho 52, não vai fazer 53, eu já poderia ter chegado a outros cargos que seriam melhor para mim profissionalmente, mas não. Eu preferi ficar nisso pela minha paixão pelo cinema. E por causa disso eu tenho que ter outros empregos para poder me sustentar. Não posso ter um emprego só. É uma escolha. Estou feliz com ela. Mas eu estou dando essa explicação porque eu escutei esse zum, manifesto que foi no, não sei se foi no Festival de Tiradentes ou no Festival de Curitiba, fizeram uma petição pública. Curitiba, petição pública, pedindo isso. Então essas 28 mulheres que assinaram essa petição, elas não fazem a mínima ideia do que está acontecendo nas redações das revistas do jornal. Atualmente, tirando a parte de esportes, até na parte internacional, economia, são mulheres que estão chefiando. Hoje em dia, basicamente, o jornalismo impresso no Brasil, as mulheres estão em cargo de chefia. Então, para que elas vão se meter a ser crítica de cinema e ganhar menos e não ter uma escala profissional melhor? Porque a partir do momento que você vira editor, você pode chegar ao aquário, chegar lá em cima, e ganhar cada vez mais. Se vocês repararem bem, a maioria das apresentadoras são todas mulheres. Você vai ligar lá o Globo News e tudo mais, é tudo isso. É muito mais mulher trabalhando que homem. Hoje em dia o jornalismo está muito mais abraçando. Talvez porque a mulher seja mais sensível, não sei, eu vou entrar nessa discussão, parece até meio machista. Mas isso é um dado para vocês saberem. Porque há essa reivindicação, e, poxa, quem dera que mais mulheres fossem lá e se oferecessem para ser crítica de cinema. Obviamente, gente preparada que estudou para isso, né? Mas não estão, elas mesmas não estão querendo. Então, é uma coisa meio maluca, né? Porque a gente às vezes lê sobre isso por aí e não sabe os dados. Esses dados são fáceis. Basta vocês olharem, entrarem no site lá do Globo, só aqui, tem lá a lista. Quando começa a subir, só que você vai ver lá que a maioria são todas mulheres que comanda o show. E elas são as nossas chefes. Voltando às crítica mulher. Entendi. Quem são as críticas? Atualmente no Globo. Além da Suzana. Da Suzana Simone do Coloto, no próprio Globo também está. E tem várias escrevendo em blogs, mas são pessoas que não estão dentro das empresas. Que quem está dentro da empresa não quiseram entrar nisso. A Inês Amorim, que é a editora-chefe do Show, já convidou diversas repórteres mulheres para fazer isso. E elas não quiseram. Não quiseram entrar nessa. Eu estou lá e eu vi. Então, estou colocando um dado que, às vezes, fica aparecendo assim, poxa, esses últimos debates que nós vimos aqui na CCRJ, né, do Melhores do Ano, só teve, sei lá, acho que só a Ana que esteve aqui, e só teve uma pessoa de Barbado aqui, né? Mas é por causa disso, porque elas não querem mesmo, a gente convida, a gente manda convite, e elas, legal, que bacana, vai dar uma de chavada, assim, entendeu? Não quer entrar nesse coisa. Aí, quer dizer, isso é um dado real. Sim. Você vê que quando a Bárbara se foi, acabou e foi, certo?
Não querem. Porque não ganha pouco, né? Ganha muito pouco. Tanto que eu trabalho na Bandeirantes. Eu trabalho na Band News, trabalho na TV Bandeirantes, trabalho no Jornal Globo, dou aula, sou professor, quer dizer, para poder fazer o salário que a minha chefe ganha lá, eu tenho que ter uns 5 empregos. Senão eu não consigo fazer o salário dela. Acho que ela está certa. Ela estou eu. Eu estou feliz que vocês falaram sobre técnica e sobre essa questão política, porque acho que já é o terceiro ano que estou assistindo vocês, e quando eu vivia em Los Angeles, tinha muitos amigos dentro da campo de cinema, e o que me preocupa é que essa politização de coisas, onde, por exemplo, um filme gay, que talvez não é tão interessante do ponto dramático e técnico, ganha uma visibilidade maior porque do tema. do tema. E utilizando, seguindo o exemplo do peixe, que é importante, tempero e tudo isso, parece que não há crítico que não fala que o peixe foi pescado em uma zona de conflito na África, onde matam a gente. Então, o peixe ganha toda essa bagagem de África e de tudo isso. Aí vira um peixe maravilhoso. Yeah. E essa inversão também de racismo, aqui está passando uma exibição grande de 7 artistas africanos, e até mesmo o catálogo diz, é preocupante, utiliza a palavra preocupante. É preocupante que todos os 7 artistas africanos moram na Europa. Como assim? Como não moram, pelo menos alguns não moram na África? É assim, então essa coisa de discriminação, racismo, é um pouco fake, porque não há Cannes Film Festival, pelo menos de que eu conheço na África, ou grandes exibições de artistas brasileiros na África. Então, é uma coisa que o mundo mais evoluído faz e convide a outras pessoas, mas mesmo assim o mundo avançado é acusado de ser racista, ou que não temos um diretor trans, e não temos uma coisa assim, e se torna ridículo. Então, por isso, estou muito feliz que você falou dessa politização também de aspecto técnico, porque o crítico, na forma de ampliar sua visão, quando ele encaixa tudo, som, imagem, né? Não para aí e continua falando de outros aspectos políticos ou raciais que talvez nem entram dentro do filme, mas ele acha que isso dá uma amplitude maior para a sua fala. E isso eu queria comentar. Não, eu acho, inclusive, que tem muitos grandes clássicos do cinema que hoje em dia talvez não tivessem vez. Não teriam vez por causa dessa... Não, até vou assim mais longe, tipo assim, Casablanca, entendeu? São filmes assim que talvez não tivessem o mesmo impacto que tiveram quando foram feitos, porque você tem que... Naquilo, Casablanca fala de uma maneira muito romanceada, né? Então aquela questão ali dos franceses, dos nazistas, teria que ser tocada de uma maneira mais política. Hoje em dia, o Casablanca tem a força do que ele tem. Se ele fosse lançado hoje em dia com atores, entendeu? Aquela história tinha que mudar um pouco, que era muito romanceado, né? É lindo, é muito bonito. Quando a menina vai, levanta, começa a cantar o hino da França, e aí todos começam a cantar no restaurante, sei lá o quê, os nazistas vão fechar o restaurante, sei lá o quê. É muito romanceado, né? Se aquilo fosse verdade, os nazistas iam baixar o cacete mesmo, ia matar uma metade ali dentro, e aí seria um filme mais de hoje em dia, seria assim. O filme de hoje em dia seria assim. E naquela época não, só mandou prender, acabou, sei lá o quê, entendeu? É um pouco diferente, é a maneira mais amena de tocar naquele, até pela época que foi feito, os anos 40, então acho que muitos filmes que foram feitos, que são grandes clássicos, não só americanos, europeus mesmo, entendeu? Outro dia eu escutei umas besteiras, tipo assim, sobre o Sétimo Selo, do Bergman, que é uma obra-prima, né? Aí falando assim, isso aí é teatro filmado. Eu falei, olha, se você vê as escolhas de cor
que o Bergman fez no filme, a maneira que ele retrata o cavaleiro, a maneira que ele retrata a morte, a maneira que ele retrata o céu, de repente passa um pássaro preto voando, tudo aquilo ali é simbologia dentro do filme. Nada daquilo é por acaso. Ele não vai filmar o céu passar um pássaro preto porque ele achou bonito um pássaro preto. Aquilo ali tem um significado dentro do filme. É o poder da imagem junto com um texto maravilhoso que o Bergman tem. O texto é sensacional, maravilhoso. Então as pessoas acham que esses filmes mais verborrágicos, como o do Bergman, como o do Woody Allen, que não tem nada, que é só... Obviamente que o texto é tão forte, que você esquece um pouco do resto. Mas se você conseguir se desligar do texto e começar a prestar atenção nas imagens que estão simbolizando, as imagens que estão exemplificando aquele texto, aquela fala, aquele som, são maravilhosos. Quando o Woody Allen faz Manhattan, ele escolhe filmar naquela ponte, né? Ele pode filmar aquilo ali no Central Park, pode filmar aquilo ali no Empire State Building. Então tudo tem um poder de metáfora. Quando ele escolhe o prédio que ele vai filmar, a rua que ele vai filmar, não é porque ele acha a rua bonitinha, isso tudo é pensado. Eu li um livro dele, então o Woody Allen, a força dele é o texto, ele sabe disso, as questões que ele levanta no filme. Mas as escolhas de imagem de um grande diretor são imagens que vão reforçar aquele texto, são imagens que vão corroborar, que vão aumentar, alargar o significado daquele texto. Então ele filmava dentro da sala na casa dele, o texto é tão bom, ele não precisava fazer mais nada. Ele fazia o filme da casa dele. Então as pessoas, eu até entendo, porque o texto é tão forte, é tão poderoso, que você fica imerso naquela obra do Bergman, então, né? Você vai assistir Persona, você vai assistir Morango Silvestre, o texto é tão forte que você fica imerso naquilo ali, né? Mas esquece um pouco o momento ali e vê as imagens que ele escolhe para serem associadas àquele texto. Então é isso que eu falo, a força do cinema não é só o texto, como também não é só a imagem. Eu acho que a força do cinema é quando as duas coisas andam juntas. E foi por isso que eu abri daquela forma, porque a gente é muito mais fácil para o ser humano prestar atenção no texto, na fala, no diálogo. É muito mais fácil. Porque é um costume que nós temos, né? A gente quer tudo muito bem explicadinho, né? E aí as imagens, elas ganham uma força muito grande quando elas são escolhidas para poder simbolizar aquele texto. Porque senão não tem necessidade de ter um diretor de cinema. Você põe só um cara de câmera filmando e acabou. Você pega um grande texto, tem obras maravilhosas, livros sensacionais aí. Você põe os livros ali e acabou. Então, por isso que eu acho muito importante, quando vocês forem assistir cinema, se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme até 2 vezes. Ver o filme uma vez, para prestar atenção no filme todo em si, né? Ou até mais vezes, né? Ele estava citando o Godard. O Godard é um diretor, se você ver o filme dele 40 vezes, na 40ª você vai ver mais coisa ainda. Concordo plenamente. É um diretor que está rompendo a linguagem o tempo todo. Você assiste a mesma cena 20 vezes, você vê outros significados naquela cena. Pela riqueza que tem naquela cena, naquela imagem, da maneira que ele constrói com tudo junto, com o som, com tudo junto. Então o cinema é isso. Às vezes a gente vê o filme só uma vez, a gente não consegue captar tudo quando a gente pega a gente nesse quilate, né? A gente pega o Fellini, quando a gente pega o Bergman, quando a gente pega o Antonioni, quando a gente pega o Eisenstein, todos esses grandes mestres, a lista aqui é imensa, o Kubrick, a gente vai ficar aqui falando. Então é por isso que é importante que a gente preste atenção em tudo. Então, às vezes, você está tão imerso naquela obra, naquele texto, que você está vendo aquele embate de pessoas conversando, que você se desliga um pouco do resto. Então é bom ver uma segunda vez, aí já ficar pensando nas imagens. Depois ver uma terceira vez, pensando no movimento da câmera. Na quarta vez, nas inserções de som que entram e saem. Depois você vê uma outra vez vendo os efeitos especiais. Então eu acho que cinema, cada vez que você assiste, obviamente, que filmes feitos por grandes diretores autorais, você vai cada vez mais pegando significado, e aí você entende que aquilo ali é uma obra-prima. Você entende que aquele filme é bom. E hoje em dia o público, ele está muito, tirando, não vou generalizar, mas grande parte do público hoje em dia é muito imediatista, né? A internet foi muito boa, deu uma capacidade de comunicação entre nós todos ótima, as redes sociais, os WhatsApps da vida. Eu estou aqui, eu posso ligar o WhatsApp aqui, falar com um amigo meu lá no Japão, isso é tudo ótimo, maravilhoso. A informação ela se tornou muito rápida. Então estamos fazendo um troço aqui, publica uma foto, o cara está vendo já lá
Na Austrália está vendo a nossa foto, a gente está falando, a gente pode filmar, gravar e passar agora para eles. Isso tudo é muito bom, acho ótimo. Mas, ao mesmo tempo, ela banalizou um pouco a reflexão. Ficou tudo tão rápido, tão rápido, tão rápido, que toda vez que a gente pega um filme como Blade Runner, que é um filme de 2 horas e 40 minutos, que é um filme que exige um nível de paciência do espectador, uma cadência, e ele tem uma tendência a rejeitar aquilo. Vai ter um filme agora que está para passar, eu assisti lá em Roterdã, não sei se você já assistiu já, o Trama Fantasma. Não. Filmaço do Paul Thomas Anderson, que é um grande diretor, é um diretor que tem um Kubrick com uma certa luz, e esse próximo filme dele, que é o Trama Fantasma, está concorrendo ao Oscar, não deve ganhar nada, obviamente, que é muito intelectual para o pessoal da academia. Os primeiros 45 minutos ele faz uma grande homenagem ao Bergman, guardando as devidas proporções. E depois ele continua o filme, e as últimas meia hora assim, de filme ele já mexe pelo suspense, e já é um pouco mais Hitchcock. Mas é um filme de 3 personagens praticamente. É o Daniel Day-Lewis, né, que inclusive anunciou que era o último filme que ele ia fazer. Não é à toa que ele escolheu o Paul Thomas Anderson para dirigir o filme. Daniel Day-Lewis faz um cara já de certa idade, que mora com a irmã, já teve alguns relacionamentos, mas nunca abandonou aquele lar, aquela irmã ali. E aí conhece uma garçonete, e essa garçonete acaba se envolvendo com ele, e ele começa a mudar aquele mundo dele ali, ele começa a ficar preocupado com aquele controle que ele tinha, começa a perder o controle. E essa garçonete resolve bater de frente com a irmã também, que a irmã fala, não, aqui tu não vai entrar aqui nesse mundo. Então o começo do filme é muito bergniano, e ele fica cadenciado, ele demora para desenvolver os personagens, e vai fundamentando aquilo tudo. Eu acho que esse é um filme que vai exigir um certo nível de paciência do espectador atual que não vai entender. Porque ele vai ver assim, Daniel Day-Lewis, grande ator, último filme do cara, filme indicado ao Oscar de melhor diretor, melhor filme do ano e melhor ator. O cara vai correndo para o cinema. Eu tenho certeza que em meia hora de filme, metade da sala do cinema foi embora. Porque eles estão esperando uma coisa mais rápida, né? Mais ativa, que aconteçam coisas mais rápidas. Mas é que esses 3 caras estão conversando, né? O tempo todo conversando. O filme é verborrágico, entendeu? Não é o filme do Bergman, né? Mas eu acho que está faltando um pouco de paciência hoje em dia para o espectador que está indo assistir cinema. Que cinema não é só ritmo, não é só velocidade. Ele também tem que ter um tempo de reflexão, né? Senão, o cinema americano é muito assim, ele vai te empurrando tudo de uma vez só assim, né? E você não pensar muito, né? E já tem um outro tipo de cinema, apesar do Paul Thomas Anderson ser americano, que ele faz você pensar, ele quer que você fique imerso naquele universo, que você entre naquele mundo. E cada vez mais ele está fazendo filmes meio sem concessão, né? O Inerente já foi assim. E esse é o caso justamente do Blade Runner. Porque justamente você tem 2/3 do filme filosófico, contemplativo, você quer analisar um futuro distópico da humanidade, em que, de novo, a humanidade escraviza, no caso, os replicantes, isso é uma analogia óbvia dessa questão, mas aí o cinema americano volta, o cinema americano pelo menos, e o terço final tem justamente uma até por aqui, né? É um contraste o tempo todo do natural e artificial, sim, memória e futuro, homem e máquina, real e virtual. Ele ficou o tempo todo brincando com esses conceitos que são antônimos, né? São contrastes. Tipo assim, o tempo todo, uma coisa e outra, uma coisa e outra. E ele quer que o espectador, né, entre naquela ideia e ele mesmo tenha a sua própria percepção. O que é real, o que é virtual, o que é homem, o que é máquina, o que é nostalgia, o que é futuro, o que é passado, o que é presente, né? Cada um de acordo com as suas próprias crenças, entendeu? São cineastas autorais que estão ainda fazendo filmes de grande orçamento. O Paul Thomas Anderson, imagino que o Tramontina não seja tão caro assim, mas ainda assim é um cineasta autoral americano que está rodando seus filmes. Ele deve ganhar um prêmio daqui a 50 mil anos pelo conjunto da obra, que eu acho muito difícil de ganhar. Tipo assim, né? Kubrick, essa galera não vai ganhar nada, né? Esse pessoal só ganha depois. Mas ele é conhecido apenas. Depois de morto, né? Mas então, quer levantar mais uma questão? Então já estamos na hora de encerrar, são 8:45, se a CBB fecha 9 horas. Desfecho do Blade Runner, eu estranho um pouco, porque a princípio parece que ele deixa algumas pontas soltas. É aquilo que ele falou, vai ter sequência, né? Antes do filme ser lançado, o Ridley Scott já estava dando entrevista falando que queria ter uma sequência desse filme. Eu acho que isso já responde a tua pergunta. E aí, só que na verdade, você tem um certo... Entra aquela questão de, aquele exército que é colocado
Aí tem aquele desfecho, na verdade, o replicante achava que era filho, mas na verdade não era. Só que aí você acha que o desfecho... E na verdade senti um pouco de falta de desfecho dessa questão do personagem de Jared Leto, que meio que parece que fica sem um final. E aí parece que o Villeneuve volta para um final mais contemplativo, com aquele final dele indo ver a filha dele, o replicante deitando e olhando o céu. Parece que no final ele volta ele passa um tempo mais pro cinemão, com ação, e depois ele volta pro contemplativo. E aí aquele final ali é uma homenagem à cena do Rutger Hauer vendo a chuva, né? Aquela cena, eu li na entrevista, quando ele olha assim, vendo aquela caindo, né? A única coisa que eu podia fazer era assistir ele ali morrendo, não podia responder nada. É justamente aquilo. O cara está deitado, olhando, né? E procurando respostas para as dúvidas que ele tem existenciais, como o Rutger Hauer estava procurando naquele momento no filme, é o Ryan ali que está procurando, né? O Ryan Gosling está ali olhando. Então, uma certa homenagem ao Blade Runner no primeiro, né? Que não vai se responder, né? Que não vai se responder. E a grande esperança dele, que é, não, agora eu acho que eu sou alguém porque eu tenho um passado, eu tenho um pai, eu nasci, e ele fala, você acho que era você mesmo? Não era. Tantos acharam, e aí o pessoal volta aquela... Eu concordo contigo em relação a essas estranhezas. Claro, isso aí é só o próprio Denis Villeneuve, quem trabalhou com ele, pode responder com absoluta certeza. Mas eu acredito justamente essas discussões internas entre o que um estúdio espera de um filme como Blade Runner e o que um cineasta autoral como Denis Villeneuve espera de um Blade Runner. Você consegue justamente uma mescla. Então é o que eu falo, justamente a reta final tem muito mais cena de ação do que as 2 horas iniciais do filme. Então você tem justamente essa situação que você insinua um grande conflito que não foi, né? Até hoje é. O primeiro filme virou uma referência, né? Quem faz filme sobre futuro distópico usa Blade Runner o tempo todo, né? E tudo que é maneiro. Então, virou uma referência. Acho que nem sabiam que aquilo ia virar uma referência, mas virou. Cyberpunk, aquela coisa toda, virou uma referência. Eu acho que o final é muito bonito, cara. Eu sei que há essa quebra, mas eu gosto muito que eu fico me lembrando do Hauer ali, que o Rutger Hauer estava pensando antes aquilo que o Ryan Gosling está pensando ali, né? Há uma simetria entre os 2 personagens, né? Quem eu sou, para onde eu vou, tipo assim, não resolvi meu problema existencial. E sem parar para pensar, que eu acho muito interessante na obra do Philip, é que as perguntas que a gente faz também, né? Essa questão dos replicantes é que nós fazemos também, né? Quem nós somos, para onde nós vamos. A gente não sabe essas respostas, né? Quem tem as suas crenças, obviamente, tem as suas respostas. Mas quem não acredita em nada, ou, sei lá, duvida de tudo, também não tem as respostas para essas perguntas. Então, acho legal que os replicantes é quase um paralelo a nós mesmos, né? Porque você se identifica tão com eles, né? Sim. A gente acaba torcendo, né? É. O Rutger Hauer, todo mundo torceu por ele. No primeiro filme tinha essa questão. Agora, o que eu acho também interessante é que, por exemplo, são 2 casos. O mainstream pegando cineastas autorais. Os grandes estúdios, a bem da verdade, não precisam fazer isso. Poderiam contratar. Claro que não teriam filmes desse porte, mas poderiam fazer isso. O mainstream, e aí bateu até com o que o Breno estava falando, essa certa estranheza que as pessoas têm às vezes de ver filmes mais pop ou filmes de ação em uma lista de melhores, como aconteceu no Mad Max, que o Mário também falou mais cedo. É justamente por isso, porque você tem grandes cineastas também fazendo filmes mais pop. Então, quando um estúdio vai atrás de um Denis Villeneuve, do Christopher Nolan e topa encarar uma proposta dessa, é porque você também quer qualidade, você também quer fazer algo maior. Então, é uma via de mão dupla. Isso que é o pedigree, né? Exatamente. É claro que juntamente com isso você produz, por exemplo, a Warner no caso bancou Dunkirk, bancou metade do Blade Runner, mas também fez Tempestade, esqueci qual é o resto do título, um filme horroroso, um filme catástrofe com Gerard Butler, faz parte do acervo. Mas existe esse interesse, o mainstream também se bebe muito dessa fonte da autoralidade. O James Mangold, que fez um Logan completamente diferente dos outros filmes de super-herói, o próprio Deadpool também, que é outro filme completamente diferente, e obviamente vai tentar lucrar em cima disso, porque assim é o mainstream. Entendeu? Mas existe essa via de mão dupla que eu acho bem interessante. Então são filmes, o Blade Runner não deu certo, financeiramente falando, mas está aqui na nossa mostra. Com certeza, mundo afora tem várias outras pessoas que reverenciam e colocam nas suas listas de melhores. Então é um filme que, com o passar dos tempos, ele vai ficar. Por mais que financeiramente não tenha dado dinheiro. Isso, no fim das contas, pra gente, nós críticos e público, eu acho que não é o que mais interessa. Tanto que o Soldado Ryan ficou, né? Mas o Shakespeare apaixonado ninguém lembra, né? Exato.
lembra sempre de uma maneira negativa, né? Nunca de uma maneira positiva, né? Ou Crash e Brokeback Mountain. Brokeback Mountain eu não lembro o tempo todo. Ninguém mais lembra do Crash também. Né? Eu tenho uma opinião sobre a crítica e o público. Sim. De vez em quando há uma esquizofrenia entre o público e a crítica. Quer dizer, a louvação da crítica e o testada do público. O grande barato é você vincular a crítica com o público. Aí é que é o casamento correto. A boa qualidade com o público. É isso aí. Mas a maioria não acontece isso. Eu acho que aquilo que eu falei no começo, né? A gente, às vezes, tem esse problema de quando se fica muito popular, né? Parece que perde a sua qualidade. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que pode ser popular e ter muita qualidade. Entendeu? Ser chatíssimo Exatamente. E não tem qualidade nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que perder esses dogmas, né? Parece que tudo que a gente eleva no pedestal vai ter qualidade, né? E não pode ter popularidade. Nós temos tantos cantores populares maravilhosos, né? Com obras fantásticas, né? Tipo, sei lá, você pode até não gostar, mas é reconhecido mundialmente, como o Chico, como o Gilberto, o Caetano, o Tom Jobim, entendeu? Então, entendeu? Eles são populares, qualquer lugar toca, qualquer elevador, música de elevador, tudo está lá. Exatamente. Então, quer dizer, não tem que ter essa dissociação, né? A gente não pode ter esse. Infelizmente, tem alguns críticos que pensam assim, né? Tem uns críticos que pensam assim, né? Só querem enaltecer aquele circuito da Gardner, né? E não quer falar bem dos filmes populares. Filmes que às vezes é aquilo que você estava falando. O filme hoje em dia, para se tornar importante, parece que ele tem que ter uma mensagem social. Se ele não tiver uma mensagem social, ele perde muita força, né? Se ele estiver falando, eu acho que é muito importante, tá? Mas não só existe só esse cinema, né? O cinema tem que estar falando da diversidade, o cinema tem que estar falando da questão dos gays, tem que estar falando da questão dos trans, dos índios, todo tem que ter alguma coisa. Aí esse filme já ganha uma força incrível, né? E depois você faz um filme ali, meio que um casal, já acho que aquilo não serve, né? Eu vi um filme uruguaio que tinha 3 personagens. O avô, a filha e o filho. Eram simplesmente 3 atores uruguaios em Montevidéu fazendo um filme fantástico. Só que ninguém viu, provavelmente. Só que fantástico. O que se resumia? A grande contradição, chamava-se A Demora. A grande contradição entre o velho e a filha. A narrativa levou ao impacto, à angústia dos dois. Foi simplíssimo. 3 personagens. Mas aí eu acho que justamente descobrir essas pérolas talvez seja a grande graça da cinefilia, né? Você ir às vezes num lugar meio escondido e descobrir grandes filmes. Quer falar alguma coisa? Na verdade é mais uma constatação que uma pergunta, assim. Eu sou coordenadora de uma biblioteca na UERJ e eu tenho bolsistas e falo de filmes, a gente faz sessão lá também de cinema, mas a falta do olhar sobre o cinema para o público em geral, que a gente chama de cinema popular, né? Assim, as pessoas têm mais acesso ao cinema popular, têm pouco acesso ao cinema que passa mais aqui na Zona Sul, né? Ali no Circuito do Botafogo e tudo. E eu vejo a falta que isso faz. Assim, tem gente que está com vontade ávida por aprender mais sobre cinema, mas só que, assim, mora muito longe e quer sempre aquela sessão de domingo, aí vê o filme mais pipoca. Nessa situação, né? Porque as distribuidoras só colocam para o público que tem mais poder aquisitivo e não tentam conquistar esse público que está mais lá para a ponta. Eu acho isso muito triste. Eu realmente queria que eles enxergassem todo o público. Em compensação, os filmes de terror também só passam lá e não passam para cá. Né? E dublado, tudo dublado. Aí você quer ver um filme, sei lá, cinema baixado só dublado. Mas é por isso que o CCBB faz essa amostra, que eu acho muito interessante, que eu acho que o centro é um lugar assim meio central, né, para não falar. Tem o metrô, tem ônibus para vir para cá e tudo mais, e o preço são populares. Né? Então, acho que dá para assistir o CCBB. Acho que o CCBB tem feito mostras muito bacanas, a Caixa também. Eu estou citando a Caixa para estar no CCBB, mas são co-irmãos.
Eu acho que tanta Caixa que você vê tem feito mostras muito interessantes de um cinema completamente alternativo, de um cinema diferente, de um cinema independente, de um cinema que pouco chega no Brasil e com preços populares. E eu acho que a condução aqui para o centro da cidade, acho que é mais fácil, né? Você tem o BRT, você tem o metrô, você tem uma série de facilidades, né? Eu acho que, concordo com você, que as distribuidoras estão pensando em dinheiro, é óbvio. Acho que precisa sustentar, eu também não vou condená-las por causa disso, mas acho que a alternativa são os centros culturais. São os centros culturais. Acho que frequentarem mais a Caixa Econômica, o CCBB, já está acabando a nossa mostra hoje, já vai começar a mostra semana que vem também. Entendeu? Então, quer dizer, de cineastas que não são os cineastas badalados de Hollywood, entendeu? A Caixa Econômica também tem uma mostra agora que passou semana passada, do Hal Hartley, que é um cinema independente americano completamente diferente de tudo. Pô, preços a R$2 e R$4. Nem a R$2, cara. Entendeu? Então, eu acho que eu sei que é pouco, mas já é alguma coisa. A gente tem que, não é porque eu estou aqui na casa não, mas agradecer tanto o CCBB quanto a Caixa Econômica de ter essa preocupação de trazer um cinema diferente, independente, um cinema que não chega no circuito comercial e com preços bem populares. É uma situação triste, como você mesmo falou, mas é uma situação comercial, a bem da verdade. Eu já perguntei várias vezes para gerente, pessoas que trabalham no Norte Shopping, por exemplo, que passam muito mais filmes dublados do que legendados, e a resposta é simples. Se eu passo uma sessão legendada, vai 50 pessoas. Se eu passo dublada, vai 300 pessoas. Eu quero vender ingresso. É o meu negócio. Concordo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela mora em... Não é Campo Grande, mas é um bairro do lado, não estou lembrando o nome agora. E ela falou assim, poxa, você só me chama para ver o cinema aí, no centro, sei lá o quê, ou no Botafogo. Quer dizer, ver o cinema aqui, sei lá o quê. Eu falei, então eu vou ao cinema aí com você. Eu estou indo para aí para encher. Escolhe o filme. Vamos ver aqui. Ela falou, precisa ver dublado? Se não for dublado, eu não vou. Ela falou isso para mim. Eu não quero ficar lendo letrinha, não. Eu quero prestar atenção no filme. Então, quer dizer... E ela tem o quê? Ela tem uns 28 anos, quer dizer... É a geração aí, cara. Mas gente, não é só Brasil, tá? Na Europa é muito comum os cinemas passarem filmes dublados. Na Espanha isso é super normal. Então assim, não é só Brasil, provavelmente, isso é mundial. Eu fui lá sofrer e ver o filme dublado, mas eu fui... Só para assim, não entender muito, acho que eu não digo pela minha geração, mas acho que a geração mais nova tem um certo preconceito até com a questão do dublado também. A dublagem brasileira, que já foi considerada a melhor do mundo, ela caiu muito. Então, por exemplo, muitos filmes, né, muitas séries eu via dublado, porque era o que passava na Globo. Não tinha... Falo Globo porque é o que entra na casa do brasileiro, não vamos ser hipócritas. Então, assim, eu fui alfabetizado cinematograficamente vendo filmes dublados. Depois que eu comecei a ver filmes de uma forma mais profissional, depois que eu saí do interior, fui para Belo Horizonte, vim para o Rio, é que eu me acostumei a ver filmes com legendas. Eu fiz o caminho inverso. Eu acho que existe realmente uma questão que pode ser social, não sei, né? Mas existe também uma questão de qualidade. Acho que quem tem o estranhamento do filme dublado é porque sabe que ele não está com uma qualidade boa. Eu, pessoalmente, não vou assistir filme dublado de cinema, porque eu sei que aquela dublagem não é mais Herbert Richards. Né? Tem uma coisa, nada contra o Luciano Huck e companhia, mas é duro assistir o filme dublado do Luciano Huck, né, cara? Não, tem isso pelo também. Amor de Deus, não é dublador, não é a profissão não dele. É. Respeito ele no que ele faz lá, no programa dele, bacana, se ele vai ser presidente do Brasil, não vai, é problema dele. Mas, pô, cara, não dá, né? O profissional de dublagem realmente estudou, faz aquilo, né? Aí chega o cara olhando o assunto, porque o cara que tá ali, depois esse cara pra você, que é um personagem engraçadinho em desenho animado, entendeu? Não é a mesma coisa. E o trabalho do dublador é um trabalho muito importante, né? O Rodrigo frisou isso aqui ontem. E assim, como eu fui educado pelos filmes dublados, quando eu vou ver um filme, quando eu fui ver a Múmia lá no UCI na Barra, entrei lá para ver, o filme era dublado. Eu não reconhecia aquela voz como Tom Cruise. Já era outra voz. Aí tem esse outro estranhamento, entendeu? E na Europa, como o Francisco comentou, na Espanha, até o Moldova já colocou isso nos filmes dele,
as pessoas, lá as pessoas conhecem os dubladores, vão para ver os filmes por conta dos dubladores, não é nem pelo, às vezes nem é pelo Tom Cruise. É porque o certo seria pegar alguém que tivesse um tom de voz parecido, que fosse um profissional, que fizesse a marcação dramática conforme ele está fazendo no filme. É quase que um ator. O dublador é um ator. É um ator, precisa ter o registro para... Exatamente. E aí você... Exatamente, o ator sem imagem. E aí você pega... Tem uma história, por exemplo, eu assisti Miami Vice todo aqui, dublado, aqui no Brasil. Quando eu fui para o Canadá, no momento lá eu resolvi assistir de novo. Não fazia sentido. Aquelas vozes do Don Johnson, não né? eram daqueles personagens. É o que eu sinto. Sabe? Aquela voz não era do John Van. Mas era muito mais bem feito antigamente, né? Sim, tinha todo um cuidado, né? Você via as partes dramáticas, né, que estavam acontecendo, encaixavam perfeitamente com o que ele estava falando. Maravilhoso. Uma pergunta engraçada. Vocês são críticos. Vocês gostaram do filme O Crítico? Que era... Argentino? Argentino, Sim, cara... sim, sim. Porque eu achei um pouco chato ele, mas queria ouvir de vocês. Não, eu adoro quando o crítico é retratado como um cara chato e turrão nos filmes. Eu acho muito maneiro isso. Porque a maioria dos meus colegas são chatos e turrões mesmo. Reclamam de tudo, entendeu? Reclamam de tudo. Chega no cinema, reclama do horário, reclama a hora. Assim tem 2 horas, ai que saco, tem 1h30. Nem viu o filme ainda, está falando isso. Entendeu? Antes de entrar na cabine, ficou olhando para aquilo ali. Mais um filme desse diretor, mais um filme... Eu falei, cara, pô, que vida chata, né? O cara tem uma série de animação, já tem alguns anos, tem uns 5 ou 10 anos, que passava na HBO, que também chama O Crítico, que era sensacional, que era bem nesse tom. Era até muito mais ranzinza do que no filme. A gente vai finalizar. Não tem nada a ver com o filme. Você finalizar, mas vou dizer só uma coisa. Eu crescer, eu acho o seguinte, me pergunto às vezes, o que você tem que fazer para ser crítico de cinema? O que você tem que fazer é assistir cinema. É a primeira coisa. É a mais básica. É a primeira, segunda, terceira, quarta coisa. Assistir cinema. Eu cresci assistindo cinema desde pequeno, e quando eu tinha 9 anos de idade, meus avós eram meio loucos, me levavam só para festival de cinema alemão, cinema francês, cinema sueco, nesses cinemas que nem existem mais, o Pax, Ipanema, tinha o Caruso, aí passava esses filmes todos. Exatamente, eu ia assistir aquilo tudo. Eu assisti a Alain René, cara, com 9 anos, não sabia nem o que estava acontecendo, cara. Ficava eu olhando para aquilo ali, que esses caras estão falando ali. E meus avós vendo, vibrando. Aí quando acabava o filme, eles pegavam, ficavam horas me pegando, falando, sei lá o quê. Aí eu voltava para ver a segunda vez. Aí eu entendia mais ou menos, né? Então eu cresci dessa maneira, com essa paixão. A minha casa era muito cinematográfica, meus pais, todo mundo era cinema. A diversão de todo final de semana era cinema. Às vezes meu avô entrava no cinema às 2 da tarde e saía às 8. E aí eu ia com ele, ficava lá de 2 às 8, igual um maluco. Então, eu cresci com isso. Então, eu tenho uma paixão muito grande por cinema. Então, quando fala assim que vai ter uma cabine de imprensa, pode ser 8 horas da manhã, eu vou com um prazer para assistir o filme. Eu chego lá sorridente, feliz. Eu fico, não, acordei cedo, sei lá o quê, eu fico vendo aqueles meus colegas, eu falo, não entendo porque esses caras estão aqui, paga tão pouco esse troço, os caras estão vindo para reclamar, tá entendendo? Aí eu entro ali, eu vibro com aquilo ali, já de manhã cedo, já saio feliz dali meio-dia, entendeu? Mesmo quando o filme não me atendeu nas expectativas, eu fico feliz de estar fazendo aquilo, tá entendendo? Eu acho que a primeira coisa é você amar o cinema, se apaixonar por cinema, e todos os tipos e todos os gêneros. Eu acho que você não tem que ter nenhum tipo de... Eu conheço um amigo meu, eu odeio filme de terror. Eu falei, como é que você pode ser crítico se você odeia filme de terror, cara? Entendeu? Eu acho coisas malucas, entendeu? Um cara ser médico e odiar a perna, o braço, não. Eu não quero mexer em perna. Eu só cuido do coração. Se o cara for da perna, ele morre ali, eu não quero saber. Então, eu não entendo isso, entendeu? Essas discrepâncias que existem. Então, eu gosto de tudo. Eu sou muito louco com esse troço de cinema. Nem meus amigos me entendem, entendeu? Que eu vou lá e assisto, reassisto, revejo. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento que eu disse aqui é você tem que deixar todos os preconceitos na porta do cinema. Se você tem uma crença sexual, você não pode levá-la para dentro do cinema. Se você tem uma crença religiosa, não pode levar para o cinema. Crença política, crença social, você não pode levar nada disso para dentro do cinema se você quer trabalhar com a crítica e ser justo com os filmes que você está julgando. Porque eu vi alguns colegas agora
falando da Forma da Água, né? Que é um cinema fantástico, né? É um cinema de terror do Guilherme Del Toro, mas não é só isso, pelo contrário. Ele utiliza o que muito mestre de cinema faz, que utiliza o terror para falar sobre outra coisa. Os grandes filmes de terror são assim. Não, Iluminado, são filmes que utilizam o terror para fazer outra coisa. E aí ele fala, tão comum esse filme, sei lá o quê, tudo bem, a mulher muda, a outra é negra, a outra é gay, mas é tão assim, entendeu? Ele fosse sentindo falta que aquilo ali fosse mais enfatizado, aquela coisa da diversidade, né, das minorias, e que o vilão é um homem branco, né, do exército americano. Então, quer dizer, ele se achou que o discurso está muito, muito suave dentro de um filme de terror, um filme de monstro, né? E é um filme de amor, né, entre duas pessoas que são diferentes. Quem já viu a Forma da Água aqui? Ninguém viu. Então não vou dar spoiler não. Mas é um filme de amor, entendeu? Então eles disseram assim, não, o filme é impecável, tecnicamente, é impecável. Cenas, edição, sei lá o que, mas eu achei mais ou menos. Eu achei que o tema não aprofundou no que tinha que aprofundar. Eu falei, porra, que o cara diz que o filme é impecável e não gostou muito, que não aprofundou. Eu me senti completamente aprofundado no filme, entendeu? Eu entendi plenamente. Porque às vezes o cineasta, e é isso que você está falando, pelo entretenimento, para fazer o filme ser entretenimento para todos os públicos, ele toca nos assuntos de uma maneira assim muito metaforicamente, fazendo umas alusões. Ele não é tão explícito no que ele está dizendo. E aí só quem está muito ligado que consegue perceber aquilo. Ele até percebeu, mas ele achou que tinha que ser mais veemente naquilo. Eu falei, cara, o cara foi uma muda, que é uma deficiente física, que não consegue falar para se apaixonar pelo monstro. E ela é ajudada por uma negra, é ajudada por um gay e pelo russo, soviético, na época da Guerra Fria, dentro dos Estados Unidos. Você quer mais o quê, cara? O cara fale ainda no diálogo, não tem que falar mais nada. E detalhe, lembrando o Chaplin, a Sally Hawkins, que faz a muda, ela estudou completamente, a pedido do Del Toro, o Luz da Cidade, que fala de um romance entre um vagabundo e uma cega. Isso é esplêndido para mim. Isso para mim, estou até arrepiado aqui, ó. Fiquei arrepiado, cara. A mulher foi estudar o filme do Chaplin no relacionamento lá do vagabundo com uma cega. Ela é uma muda. Olha a metáfora, olha a alusão que ele foi buscar no cinema lá atrás, entendeu? De um gênio que era o Charlie Chaplin. Quer dizer, um filme desse. E o tempo todo tem imagens passando na televisão de clássicos do cinema. Até a Carmen Miranda aparece no filme. Até a Carmen Miranda. Uma cena lindíssima, bonita. Toca a música dela, a música, todinha a música, uma cena de suspense interessante, de ter um elevador, e como é que aquela música encaixa perfeitamente com as imagens que ele está criando. Isso é cinema. E é lindíssimo. Eu fiquei assim, ó, embasbacado vendo o filme. E a Forma da Água. Está correndo a 13, eu acho. Já está no cinema, já no circuito comercial. E aí o colega me fala, achei... Eu falei, meu Deus do céu, o cara está fazendo um filme que fala uma série de assuntos importantes. Olha o grupo que ele faz para salvar o monstro. Quer dizer, um grupo de minorias da sociedade americana dos anos 60, da Guerra Fria. E ao mesmo tempo faz um poema ao cinema. São dezenas de filmes, cenas de filmes na televisão, com o apartamento do gay. Eles estão conversando, estão passando cenas dos filmes que estão corroborando o que está acontecendo na coisa. Então, a preocupação de escolher aqueles filmes, escolher essas músicas e colocar isso tudo dentro do próprio mesmo filme. Imagina um roteiro desse que esse homem escreveu. Tudo que ele pensou na cabeça dele, um mexicano. Um mexicano era possível. Não é nem americano. Então, tem que bater palma, né? Mas enfim. Encerramos. Muito obrigado por todos aí.